o tom de ataque e contra-ataque nas campanhas presidenciais tem acendido um sinal de alerta dentro dessas campanhas. Isso porque há um medo desse tipo de estratégia aumentar o volume de abstenções nesse segundo turno. A gente precisa discutir um pouco isso porque a gente tem informações do nosso repórter Pedro Teixeira, que mostram que o QG de Bolsonaro pretende intensificar a campanha para diminuir a abstenção, porque há um temor de aumento no número de pessoas que não vão às urnas no segundo turno por causa dos feriados dos dias 28 de outubro, que é dia do servidor público, e também 2 de novembro, dia de finados, Felipe. É curioso porque no primeiro turno a maior preocupação com a abstenção vinha da campanha do Lula, porque a abstenção historicamente é majoritariamente da população de baixa renda, de baixa escolaridade, onde o Lula tem mais votos. Agora o próprio Jair Bolsonaro está com medo em razão desses feriados, porque pega outros segmentos do eleitorado. Lembrando que ele até chegou a entrar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral e o ministro que avaliou considerou absurdo em relação a transporte público, porque houve uma decisão ali para se manter o que estava ocorrendo, transporte público. A gente debateu muito isso aqui, como a campanha do PT deixou isso para cima da hora, conforme a conveniência, e falta discussão sobre o dia da eleição, como se devem comportar as empresas, os prefeitos. Falta um certo planejamento a respeito disso tudo, mas passou-se a impressão de que o Jair Bolsonaro estava tentando conseguir que houvesse maior abstenção e foi acusado disso por parte da campanha do Lula. Agora é ele que está preocupado porque pode atingir uma parte significativa do eleitorado dele. Foi o recorde, né, de abstenção desde 1998, foram 20,89%, se eu não me engano, de taxa de abstenção, cerca de 31 milhões de eleitores, e a tendência tradicional é aumentar o número de abstenção do primeiro para o segundo turno. Então, é claro que existe uma preocupação de ambas as campanhas, cada uma com o seu segmento de estimação. A gente sabe que, tradicionalmente, Yuri, no segundo turno tende-se a ter um grau de abstenção maior, um número de abstenção maior. Isso que o Felipe mencionou. Muita gente, o meu candidato não foi para o segundo turno, eu não vou votar. Agora, essa eleição no primeiro turno teve um aspecto muito diferente das outras, que foi o baixo número de votos nulos e brancos. Teve um volume muito maior de votos válidos do que na média das outras eleições presidenciais. Então, isso nos permite supor que existe um engajamento muito forte do eleitor já desde o primeiro turno, tanto que Lula e Bolsonaro somados tiveram mais de quase 92% dos votos válidos, o que é muita coisa, um fato inédito, e que esse engajamento, não só pelo engajamento a favor dos seus candidatos, mas também pela rejeição aos adversários, pode ser que isso leve a um maior engajamento no segundo turno. Ou seja, pode ser que, ainda que exista uma redução, e tende a existir, não tem por que achar que não vai haver maior abstenção no segundo turno do que no primeiro, mas talvez esse índice de não voto, que é a soma de abstenção, brancos e nulos, seja menor do que a média histórica dos outros segundos turnos. Mas o grau de virulência da campanha, de ataques, de agressão entre ambos os candidatos, aqui falando dessa polarização nesse segundo turno, claro, isso também pode ter um remédio de afastar o eleitor. Você quer vencer, você quer conquistar votos, mas isso pode afastar o eleitor também. Márcio, por exemplo, eleitores de mais de 70 anos, né, que não precisam votar. Não são obrigados a votar mais. Não são obrigados a votar. Pode decidir se distanciar. Agora, como o voto é obrigatório no Brasil, depois tem que justificar, é uma burocracia enorme. É que na questão do segundo turno também tem a questão das realidades locais, né? Sim. Tem muita gente que vota fora de casa. No Nordeste isso é um fator, né? As pessoas acabam não transferindo o título, aí tem que viajar. Aí já viajou no primeiro turno, fica caro. Sim. Então, acaba tendo uma abstenção maior por causa disso. Agora, eu tô com o Yuri, eu acho que a rejeição, a vontade de votar contra é tão grande que, não sei... Acho que os votos válidos tendem a aumentar.